Deus. Esse é o momento, Senhor Deus, que nós esperamos. Pai bendito, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha usá-la, Senhor Deus, conforme a sua vontade, o seu querer, Senhor. Pai, tu colocaste a palavra da tua serva, Senhor. O Senhor tem revelado, Senhor Deus, a esta campanha, Senhor Deus. O Senhor vai abençoar, Pai eterno, e faça a sua vontade, Senhor Deus. Envia a tua palavra, Pai eterno, porque sabemos que não voltará vazia, e o seu nome é glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas para o nome do Senhor, vamos receber. Aleluia, Deus. Oh, glória, glória, mais uma glória. vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós ainda de pé, vamos ler esses dois versículos de Jabes. Aleluia. Nós já fizemos a leitura oficial, amém? O 9 e o 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoe-me muitíssimo, amplie as minhas terras, seja tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Os irmãos podem se sentar em glória de Jesus, glorificando o Senhor. Ela teve uma entrevista, ela não está aqui hoje ministrando a palavra, mas o Senhor está no controle de tudo. Irmãos, esse texto o Senhor colocou no meu coração, e tenho certeza que quando Deus abre uma campanha, Ele quer fazer algo nas nossas vidas, e não vai ser diferente nessa campanha. Não porque eu tenho alguma coisa para ofertar, ou porque o pastor Jorge, o pastor Josué, ou porque o presidente Silas. Não, irmãos, o poder está em Deus. A obra é dele, a unção é dele, a glória é para ele. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu compartilhei com o pastor Josué e falei: pastor, eu tenho uma palavra. Deus quer abençoar o povo, Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer me abençoar, Deus quer te abençoar. E eu achei muito interessante porque Jabes ele é um personagem pouco conhecido, ele é pouco falado, ele não é muito notório. São 2 versículos apenas que citam a sua história. Mas veja comigo, são 2 versículos que citam a sua história. E a história de Jabes é interessante que ela já começa pelo final. Já começa contando que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Mas no versículo abaixo diz que ele fez uma oração. Aleluia. E o que chama a atenção da gente na história de Jabes é o significado do seu nome. O povo judeu, quando ele coloca no nascimento de uma criança um menino, porque os meninos eles carregam o clã, os meninos carregam a liderança, os meninos carregam o sacerdócio. Então os meninos é que são os líderes das tribos, os meninos é que são circuncidados, os meninos é que são destacados para levar o nome da família, para poder conduzir a herança da família. Então são os meninos. E o judeu, quando ele coloca um nome no seu filho, ele coloca um nome com significado. Todo nome judeu tem um significado. E é um significado que é pertinente à história daquela criança, que é pertinente à história daquele clã, que é pertinente à história daquela geração. E aqui nós lemos nos versículos anteriores, durante a nossa leitura oficial, que Jabes fazia parte de um clã de 10 homens, 10 líderes importantes. Porém, irmãos, ele fazendo parte de uma tribo muito importante, que é a tribo de Judá, a tribo da qual o Senhor Jesus veio em carne através de Maria, descendente da tribo de Judá. Judá é o leãozinho que foi profetizado por Jacó, que foi profetizado até mesmo por Balaão. Que uma estrela viria, resplandeceria sobre as tribos de Efraim. Judá é uma tribo na região de Efraim. Judá é uma tribo, irmãos, que ela foi escolhida por Deus para gerar, trazer a descendência do Messias. Então Jabes, com toda essa excelência de família, recebe um nome diferente. Sabe o nome que ele recebe? O nome que ele recebe significa dor, né? E o versículo diz assim, porquanto com dores o dei à luz. A mãe de Jabes deu o nome de dor para ele. Imagine você nascer com o nome de dor.
Você nascer com o nome de carregar um peso de dor. Quer dizer, você vai ser uma pessoa que vai se entristecer ao longo da sua vida. Porque você carrega dor. O seu destino vai ser de dor. Porque eu dei a luz a você com dor, eu vou te dar o nome de dor. Mas, irmãos, Deus, Ele nos traz uma história em 2 versículos, mas que muda muita coisa. Primeiro, a postura de Jabes, né? O nome dele, apesar de significar dor e aflição, muitas vezes nós somos destinados, né, com problemas geracionais das nossas famílias, dos lares que nós nascemos, dos pais que nós tivemos, da falta de conhecimento da palavra de Deus, por termos nascido longe até mesmo do Evangelho, por termos pais e mães que não sabiam nos conduzir na presença do Senhor. Muitos de nós carregamos algum nome de dor. E qual o nome de dor que você carrega na sua vida? Você tem você foi predestinado a algum fracasso? Você recebeu alguma palavra que não foi uma palavra carregada de bênção, mas uma palavra carregada de dificuldade, uma palavra de relacionamento desfeito, de fracasso? Qual é a dor que foi destinada a você? Eu sei de uma coisa, irmãos. Jabes não aceitou o seu destino. Glória. Ele pegou a sua identidade de dor e ele foi buscar a Deus. Aleluia. Então, o que Deus está falando para mim e para você é: você pode até ter sido destinado por uma palavra de fracasso. Você pode até carregar uma dor no seu nome, na sua história. Você pode até carregar um trauma, talvez. Você pode até trazer com você algo que marca a sua história, algo que você fala: puxa vida, eu luto, mas eu não consigo apagar isso. Eu guerreio contra isso, mas isso continua insistindo na minha natureza, na minha história. Eu sempre me deparo com isso. Mas Deus tem uma palavra de esperança para você. Eu creio. Deus tem Aleluia. uma palavra de mudança para você. Aleluia. Irmãos, Deus ouviu a oração de Jabes, mas para que ele ouvisse a oração de Jabes, Jabes se posicionou. Ele estava disposto a não aceitar aquele destino em sua identidade. Jabes não aceitou. Ele, como um líder tribal, ele não aceitou. Ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Ele foi clamar ao Deus dos céus. Aleluia. A escolha de Jabes, irmãos, poderia ter sido se lamentar. Poderia se lamentar: eu fui destinado para dor, não tem jeito, meus irmãos aí estão crescendo, estão sendo abençoados, eu estou aqui sofrendo, e nada muda na minha história. Mas ao invés dele se lamentar, ele clamou ao Deus de Israel. Aleluia. Queridos, a mudança da minha vida e da sua vida começa quando você toma uma decisão de se levantar. Irmã, mas como assim se levantar? Eu tenho que sair daqui correndo? Eu tenho que ir para algum lugar? Não. Sentado você pode se levantar, sabe como? Espiritualmente, dentro de você. E sabe uma coisa interessante que Deus falou muito comigo, e Deus já está falando comigo essa semana? Eu falei: Senhor, onde eu vou encaixar isso na mensagem? Porque o Senhor está falando comigo de fortalezas, né? Fortalezas, irmãos. Fortalezas mentais, fortalezas emocionais e fortalezas espirituais. Eu não vou me alongar nesse tema, mas eu preciso compartilhar com você um versículo apenas sobre isso, porque tem a ver com a história de Jabes e tem a ver com a minha e a sua história. Aleluia. Fortalezas, irmãos, são crenças, são pecados, são coisas que a gente guarda, são coisas que a gente alimenta dentro da gente. Quando a fortaleza é na mente, são pensamentos que a gente alimenta, que a gente vai dando comidinha para esse pensamento, e esse pensamento vai crescendo e vai encorpando, e daqui a pouco você não consegue mais se livrar disso. E daqui a pouco você está acreditando numa mentira. Daqui a pouco você está enganando a si mesmo. Então hoje o Senhor falou comigo há um dia atrás no devocional sobre esse versículo, que eu vou compartilhar com você daqui a pouco. O Senhor falou comigo hoje, uma amiga me mandou um
no link, quando eu abri, estava se falando sobre isso. Eu falei, não, Senhor, eu vou ter que encaixar isso na mensagem. Glória. Então, irmãos, Jabes, ele não acreditou na dor que ele foi destinado. Ele não alimentou uma fortaleza na mente dele. Irmã, me explica melhor. Irmãos, medo. Medo é uma fortaleza. E sabe como você alimenta o medo? Acreditando nele. Medo é uma fé contrária. Mas se você alimentar ele de uma tal forma, você não sai de casa. Você cria uma fortaleza dentro, ao redor de você. Você não sai de casa. Medo é uma fortaleza mental. Agora, emocional. Falta de perdão. Falta de perdão é uma fortaleza, irmãos. Cria uma raiz de amargura. A pessoa não consegue ter uma vida feliz porque não consegue perdoar. E aquilo vai criando uma fortaleza dentro dela, uma raiz de amargura. Aquilo vai criando tentáculos. E aquilo vai ficando uma coisa terrível. Porque tudo inflama ela, tudo está na dor, ela está sempre na dor, tem sempre uma dor, tem sempre uma dor. E qualquer palavra que a pessoa fala, um olhar, uma atitude, é para ela leva aquilo para ela. É uma fortaleza, por causa de raiz de amargura, gerada por uma falta de perdão. E a espiritual? A espiritual é quando o inimigo começa a se aproveitar desses pecados que a gente fica alimentando dentro da gente. Aí ele entra em si. Mas o que Deus quer falar pra gente hoje é sobre essa fortaleza, e não é o tema da mensagem, eu vou voltar para a mensagem já, mas que está lá em 2 Coríntios 10, 5, diz assim, ó, como é que eu vou me livrar disso, irmã Jairus? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. No 4 diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e todo o pensamento à obediência a Cristo. Irmãos, Jabes não acreditou na dor. Ele não aceitou alimentar isso na mente dele. Ele olhou para o Deus de Israel e falou, Senhor, eu não aceito esse destino para mim. Glória. Destino de dor. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu quero o teu conhecimento. Glória. E aí, irmãos, é a hora que a gente começa a destruir as fortalezas dentro da nossa mente. Quando a gente começa a abraçar a verdade de Deus, da palavra de Deus. Porque as fortalezas são mentiras que nós acreditamos, que muitas vezes o inimigo nos faz acreditar e que a nossa própria carne nos faz acreditar, porque a sabedoria humana é demoníaca. E Deus diz que a sabedoria que vem dos altos céus é a verdadeira. Então a palavra de Deus é a verdade. Só tem um jeito da gente destruir essas fortalezas: crendo na palavra do Deus vivo. E voltando para o texto, Glória. Jesus. Aleluia, Deus. Jabes clamou ao Deus de Israel, irmãos. E a mudança de vida começa com a nossa decisão de buscar a Deus. Irmã, mas você não sabe como está a minha vida de pé.